Aula 03, Risco de auditoria, relevância e materialidade. Apresentação da aula. Nesta aula, vamos estudar um dos blocos mais cobrados em auditoria para concursos, especialmente em provas de tribunais de contas: risco de auditoria, risco de distorção relevante, risco inerente, risco de controle, risco de detecção, relevância da evidência, materialidade no planejamento e na execução da auditoria, e o tratamento desses temas na auditoria governamental. A ideia central é simples, mas as bancas costumam cobrar por meio de trocas conceituais. Elas apresentam o conceito de risco inerente e perguntam se é risco de controle. Apresentam o conceito de risco de detecção e perguntam se é risco de distorção relevante. Dizem que materialidade é cálculo objetivo e científico, quando, na verdade, é julgamento profissional. Dizem que o risco de detecção pode ser eliminado, quando a norma afirma que ele só pode ser reduzido. Por isso, este transcript será construído em linguagem de aula, com frases completas, sem depender de tabelas, setas, desenhos ou marcadores visuais. O ponto de partida é este: o auditor não trabalha com segurança absoluta. A auditoria busca segurança razoável. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é garantia total. Como a auditoria tem limitações inerentes, sempre haverá algum risco de que uma distorção relevante exista e não seja detectada. A missão do auditor é reduzir esse risco a um nível aceitavelmente baixo, planejando procedimentos adequados, aplicando ceticismo profissional, avaliando os riscos da entidade e controlando o risco de detecção. Contextualização: o que é risco de auditoria? Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Essa definição precisa ser memorizada porque aparece constantemente nas provas. Para haver risco de auditoria, duas ideias devem estar juntas. A primeira ideia é que as demonstrações contábeis contêm distorção relevante. A segunda ideia é que, apesar disso, o auditor emite uma opinião inadequada. Em outras palavras, o auditor não modifica sua opinião como deveria, ou deixa de apontar adequadamente um problema relevante existente. A situação oposta não é chamada, tecnicamente, de risco de auditoria pelas normas de auditoria. Se o auditor expressa uma opinião dizendo que há distorção relevante, mas a distorção relevante não existe, esse risco geralmente é considerado insignificante dentro da definição técnica de risco de auditoria. O risco de auditoria, no sentido cobrado em prova, é o risco de o auditor deixar passar demonstrações contábeis com distorção relevante e emitir opinião inadequada. Um macete verbal útil é repetir a sequência: demonstrações com distorção relevante, opinião inadequada do auditor, risco de auditoria. Se a questão trouxer a expressão opinião inadequada associada a demonstrações com distorção relevante, a resposta tende a ser risco de auditoria. A relevância também aparece já na contextualização. Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na expectativa de que eventos relevantes relacionados às demonstrações contábeis sejam identificados. A relevância deve ser considerada pelo auditor ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria, ao avaliar o efeito das distorções sobre saldos, denominações e classificações de contas, e ao determinar se a apresentação e a divulgação da informação contábil são adequadas. Existe uma relação inversa entre o risco de auditoria e o nível de relevância. Quanto menor o risco de auditoria que o auditor aceita, maior tende a ser o rigor do trabalho. Em termos didáticos, se o auditor percebe que o risco está mais alto do que imaginou no planejamento, ele deve reduzir o nível de relevância previamente estabelecido, o que leva a mais testes, maior extensão de procedimentos e coleta de evidências mais persuasivas. A estrutura do risco de auditoria: o risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Ele é chamado de risco da entidade, porque existe independentemente de o auditor aparecer ou não. Esse risco decorre da própria atividade da entidade, da complexidade das operações, das estimativas contábeis, dos controles internos, das transações, dos saldos e das divulgações. O risco de detecção é o risco ligado ao auditor. Ele é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, mesmo tendo sido planejados para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções. A ideia central é esta: o auditor avalia o risco de distorção relevante, mas controla o risco de detecção. O auditor não cria o risco inerente da entidade. O auditor não cria a fragilidade do controle interno da entidade. Esses riscos já estão no ambiente auditado. O que o auditor pode fazer é compreender esses riscos, avaliá-los e responder a eles por meio de procedimentos de auditoria. A resposta do auditor aparece no controle do risco de detecção, mediante definição da natureza, da época e da extensão dos procedimentos. Natureza dos procedimentos significa o tipo de procedimento a ser executado. É a escolha entre inspeção, observação, confirmação externa, recálculo, reexecução, procedimentos analíticos, indagação e outros meios de obtenção de evidência. Época dos procedimentos significa o momento em que os procedimentos serão realizados. O auditor pode realizar procedimentos em data intermediária ou mais próximo do encerramento do período, dependendo do risco. Extensão dos procedimentos significa a quantidade de procedimentos, o tamanho da amostra e a profundidade do trabalho. Quanto maior o risco, maior tende a ser a extensão necessária.
Risco de distorção relevante, risco inerente e risco de controle. O risco de distorção relevante é composto por dois componentes, risco inerente e risco de controle. O risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, de um saldo contábil ou de uma divulgação conter uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controles relacionados. A expressão decisiva é antes da consideração de quaisquer controles. Quando a questão disser que o risco existe antes de considerar controles internos, a tendência é que esteja falando de risco inerente. O risco inerente pode ser maior em cálculos complexos, em contas baseadas em estimativas contábeis, em mensurações sujeitas a incerteza significativa, em transações não rotineiras, em atividades afetadas por mudanças tecnológicas, em operações com grande volume manual de dados e em situações externas que geram risco de negócio. Um exemplo simples: se uma entidade possui estoque de produtos tecnológicos sujeitos a rápida obsolescência, o risco de distorção no valor do estoque pode ser alto antes mesmo de avaliar os controles. Isso é risco inerente. O produto pode perder valor por mudança tecnológica, independentemente de o controle interno ser bom ou ruim. O risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transações, um saldo contábil ou uma divulgação, e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. A expressão decisiva é controle interno da entidade. Quando a questão fala em falha para prevenir, detectar ou corrigir tempestivamente erro, fraude ou distorção relevante, mesmo existindo controle interno, a tendência é que esteja falando de risco de controle. O risco de controle depende da eficácia do desenho, da implementação e da manutenção dos controles internos pela administração. Desenho significa se o controle foi concebido adequadamente. Implementação significa se o controle foi colocado em funcionamento. Manutenção significa se o controle continua operando ao longo do tempo. A norma ensina um ponto que a banca gosta de explorar: algum risco de controle sempre existe. Mesmo um controle interno bem desenhado e bem executado não elimina totalmente o risco de distorção relevante. Existem limitações inerentes aos controles internos, como erro humano, equívocos, conluio entre pessoas, burla pela administração e falhas de julgamento. Risco de detecção: risco de detecção é o risco dos procedimentos do auditor não detectarem uma distorção existente que possa ser relevante. Esse risco se relaciona diretamente com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria. A banca costuma cobrar assim, o risco intimamente relacionado com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos realizados pelo auditor é o risco de detecção. Não é risco inerente. Não é risco de controle. É risco de detecção. O risco de detecção depende da eficácia do procedimento de auditoria e da aplicação correta desse procedimento pelo auditor. Mesmo que o procedimento seja adequado, ele pode ser aplicado de modo inadequado. Mesmo que seja aplicado corretamente, o auditor pode interpretar os resultados de forma equivocada. Por isso, a norma indica medidas que reduzem a possibilidade de erro, planejamento adequado, designação apropriada de pessoal para a equipe, aplicação de ceticismo profissional, supervisão do trabalho e revisão do trabalho executado. O risco de detecção não pode ser eliminado. Ele só pode ser reduzido. A razão é a limitação inerente da auditoria. Como a auditoria trabalha, em grande parte, com evidências persuasivas e não conclusivas, e como precisa ser realizada em prazo e custo razoáveis, sempre existe algum risco de detecção. A relação mais cobrada é a relação inversa entre risco de detecção e risco de distorção relevante. Para um determinado nível aceitável de risco de auditoria, quanto maior o risco de distorção relevante avaliado pelo auditor, menor deve ser o risco de detecção que o auditor pode aceitar. Em outras palavras, se a entidade é mais arriscada, o auditor precisa aceitar menos risco em seu próprio trabalho. Isso exige evidências mais persuasivas, mais procedimentos mais fortes, maior extensão e, frequentemente, execução em momento mais apropriado. Também é importante entender o inverso. Se o risco de distorção relevante for avaliado como menor, o auditor pode aceitar um risco de detecção maior, sempre dentro de limites profissionais adequados. A prova pode tentar dizer que a relação é direta. Essa afirmação estará errada. A relação é inversa. Segurança razoável, limitação inerente e evidência persuasiva. A auditoria não fornece segurança absoluta. O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a zero. A auditoria é planejada para obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis não contêm distorções relevantes, seja por fraude, seja por erro. As limitações inerentes da auditoria decorrem de três grandes fontes. A primeira é a natureza das informações contábeis, pois muitas informações dependem de estimativas, julgamentos e mensurações incertas. A segunda é a natureza dos procedimentos de auditoria, pois o auditor trabalha com amostragem, julgamento profissional e evidências que, em regra, convencem, mas não provam de forma absoluta. A terceira é a necessidade de conduzir a auditoria dentro de período de tempo razoável e a custo razoável. Por isso, a maior parte das evidências de auditoria é persuasiva, e não conclusiva. Evidência persuasiva é aquela suficientemente convincente para fundamentar a opinião do auditor, mas não é garantia absoluta de inexistência de distorção. Esse ponto é muito cobrado quando a banca usa expressões absolutas. Se a questão disser que o auditor elimina o risco de detecção, estará errada.
Se disser que o controle interno elimina o risco de controle, estará errada. Se disser que a auditoria garante segurança absoluta, estará errada. Se disser que o auditor reduz o risco a um nível aceitavelmente baixo, estará correta. Níveis do risco de distorção relevante. Os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis. O primeiro nível é o nível geral das demonstrações contábeis. Nesse caso, o risco se relaciona de forma disseminada às demonstrações como um todo e pode afetar muitas afirmações. Por exemplo, um ambiente de controle muito fraco, uma administração sem integridade ou uma crise de continuidade operacional podem contaminar várias áreas das demonstrações contábeis. O segundo nível é o nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. Nesse caso, o risco é avaliado em relação a afirmações específicas, como existência, ocorrência, integridade, direitos e obrigações, valorização, alocação, apresentação e divulgação. A prova costuma cobrar literalmente que o risco de distorção relevante pode existir no nível geral da demonstração contábil e no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. Procedimentos de avaliação de riscos. A norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria número 315, revisão 1, ensina que o objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro, nos níveis das demonstrações contábeis e das afirmações, por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno. Os procedimentos de avaliação de riscos são procedimentos aplicados para obter entendimento da entidade e do seu ambiente, incluindo o controle interno, para identificar e avaliar riscos de distorção relevante. Esses procedimentos incluem indagações, procedimentos analíticos, observação e inspeção. Indagações são perguntas feitas à administração, a pessoas apropriadas da auditoria interna, quando houver essa função, e a outros integrantes da entidade que possam auxiliar na identificação de riscos de distorção relevante causados por fraude ou erro. Procedimentos analíticos são análises de relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Por exemplo, comparar compras com volume de produtos em estoque pode ajudar a identificar relações incomuns e riscos. Observação e inspeção incluem observar processos, examinar documentos, verificar relatórios internos, conhecer operações e inspecionar registros ou ativos. Atenção para uma pegadinha essencial: procedimentos de avaliação de riscos, por si só, não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar a opinião. Eles servem para identificar e avaliar riscos, e com isso planejar procedimentos adicionais. A opinião do auditor precisa de evidência apropriada e suficiente obtida ao longo do trabalho, não apenas de procedimentos de avaliação de risco. O auditor também deve considerar informações obtidas no processo de aceitação ou continuidade do cliente, informações obtidas em trabalhos anteriores e experiências prévias com a entidade. Contudo, ao usar informações de auditorias anteriores, o auditor deve avaliar se mudanças ocorridas desde então podem afetar a relevância dessas informações para a auditoria corrente. Portanto, a questão que disser que todas as informações de auditorias passadas devem ser sempre consideradas estará errada. O correto é considerar as informações que permanecem relevantes. A equipe de auditoria deve discutir a suscetibilidade das demonstrações contábeis à distorção relevante e a aplicação da estrutura de relatório financeiro aos fatos e circunstâncias da entidade. O sócio do trabalho decide quais assuntos devem ser comunicados aos membros da equipe que não participaram da discussão. Risco significativo. Risco significativo é o risco de distorção relevante identificado e avaliado que, no julgamento do auditor, requer consideração especial na auditoria. Ao exercer julgamento sobre quais riscos são significativos, o auditor deve considerar, pelo menos, se o risco é risco de fraude, se está relacionado a eventos recentes e significativos de natureza econômica, contábil ou de outro tipo, se envolve transações complexas, se envolve transações significativas com partes relacionadas. Se envolve elevado grau de subjetividade na mensuração contábil, especialmente quando há grande incerteza de mensuração, e se envolve transações significativas fora do curso normal dos negócios ou que pareçam não usuais. Um cuidado importante: ao determinar se um risco é significativo, o auditor deve excluir os efeitos dos controles identificados relacionados ao risco. Ou seja, primeiro ele avalia a natureza do risco em si. Depois, se concluir que há risco significativo, deve obter entendimento dos controles da entidade, inclusive atividades de controle relevantes para esse risco. A questão da Fundação Getúlio Vargas sobre esse tema cobrou exatamente a exceção. Ela apresentou fatores que o auditor deve considerar ao julgar se um risco é significativo e trouxe como alternativa incorreta o chamado nível de controle da distorção relevante. Essa expressão não é um critério normativo. Os critérios corretos são fraude, eventos significativos, complexidade, partes relacionadas, subjetividade de mensuração e transações fora do curso normal. Risco de negócio. O risco de negócio é o risco que resulta de condições, eventos, circunstâncias, ações ou falta de ações significativas que possam afetar adversamente a capacidade da entidade de alcançar seus objetivos e executar suas estratégias, ou que decorra do estabelecimento de objetivos ou estratégias inadequadas. A questão pode narrar, por exemplo, que a entidade talvez não consiga concretizar um contrato de financiamento por não atender aos pré-requisitos da instituição financeira. Isso afeta a capacidade da entidade de executar sua estratégia ou alcançar seus objetivos. Portanto, é risco de negócio. Não confunda risco de negócio com risco de auditoria.
O risco de negócio é da entidade. O risco de auditoria é do trabalho de auditoria, isto é, risco de opinião inadequada quando há distorção relevante. Relevância como característica da evidência de auditoria. A relevância na auditoria pode ser estudada sob dois enfoques. O primeiro enfoque é a relevância como característica da evidência de auditoria. O segundo enfoque é a materialidade no planejamento e na execução da auditoria. Em muitos contextos, relevância e materialidade são tratadas como expressões próximas ou equivalentes. Como característica da evidência, a relevância afeta a qualidade da evidência de auditoria. A qualidade da evidência é chamada de adequação. A quantidade da evidência é chamada de suficiência. Portanto, adequação tem relação com qualidade, relevância e confiabilidade. Suficiência tem relação com quantidade. A relevância trata da ligação lógica ou influência sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando apropriado, sobre a afirmação em consideração. A relevância das informações usadas como evidência de auditoria pode ser afetada pela direção do teste. Esse ponto é cobrado de forma quase literal. A pergunta clássica é: a relevância das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria pode ser afetada por quê? A resposta é: pela direção do teste. Vamos entender com exemplo. Se o objetivo do auditor é verificar se as contas a pagar estão superavaliadas, testar contas a pagar registradas pode ser relevante, porque o auditor quer saber se aquilo que está registrado existe e está valorizado corretamente. Mas se o objetivo é verificar se as contas a pagar estão subavaliadas, testar apenas as contas registradas pode não ser relevante, porque o problema pode estar justamente nas obrigações não registradas. Nesse caso, seriam mais relevantes procedimentos como examinar desembolsos subsequentes, faturas não pagas, faturas de fornecedores e exceções em relatórios de recebimento de mercadorias. Outro ponto essencial: um procedimento pode fornecer evidência relevante para uma afirmação, mas não para outra. A inspeção de documentos de cobrança de contas a receber após o fim do período pode fornecer evidência sobre existência e valorização, mas não necessariamente sobre corte. A evidência sobre existência de estoque não substitui a evidência sobre valorização desse estoque. Materialidade no planejamento e na execução da auditoria. A norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria número 320, revisão 1, trata da responsabilidade do auditor de aplicar o conceito de materialidade no planejamento e na execução da auditoria de demonstrações contábeis. O objetivo do auditor é aplicar adequadamente o conceito de materialidade no planejamento e na execução da auditoria. Distorções, incluindo omissões, são consideradas relevantes quando for razoavelmente esperado que possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas. Eles são afetados pela magnitude da distorção, pela natureza da distorção ou pela combinação de ambas. Julgamentos sobre quais assuntos são relevantes para os usuários das demonstrações contábeis são baseados nas necessidades de informações financeiras comuns aos usuários como grupo. Não se considera o possível efeito sobre usuários individuais específicos, porque suas necessidades podem variar significativamente. Esse detalhe é muito importante. O auditor pensa nos usuários como grupo, e não em um usuário individual com necessidade muito específica. Portanto, uma distorção pode ser irrelevante em termos materiais mesmo que afete a decisão de um usuário específico isolado. A determinação da materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional. Ela é afetada pela percepção do auditor sobre as necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Não existe regra fixa, objetiva, científica ou valor universal que defina automaticamente o que é material. Se a prova disser que a materialidade é uma questão de apuração científica, estará errada. Se disser que o conceito é objetivo, estará errada. Se disser que sempre há um valor mínimo abaixo do qual toda distorção será irrelevante, estará errada. Pressupostos sobre os usuários das demonstrações contábeis. Ao determinar a materialidade, é razoável que o auditor assuma algumas características dos usuários das demonstrações contábeis. Ele pode assumir que os usuários possuem conhecimento razoável de negócios, atividades econômicas e contabilidade, e têm disposição para estudar as informações das demonstrações contábeis com diligência razoável. Ele pode assumir que os usuários entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade. Ele pode assumir que os usuários reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados em estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros. Ele pode assumir que os usuários tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. A prova costuma errar dizendo que os usuários precisam ter conhecimento aprofundado de economia ou conhecimento aprofundado das atividades econômicas. O correto é conhecimento razoável, não aprofundado. Também estará errada a alternativa que disser que os usuários desconhecem a auditoria por níveis de materialidade, ou que não têm disposição para estudar as informações com diligência. Aplicação da materialidade na auditoria. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria, na avaliação do efeito de distorções identificadas, na avaliação de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis e na formação da opinião no relatório do auditor independente. No planejamento, o auditor exerce julgamento sobre quais distorções seriam relevantes. Esse julgamento fornece base para determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de avaliação de riscos.
Identificar e avaliar riscos de distorção relevante, e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. A materialidade para a execução da auditoria significa o valor ou os valores fixados pelo auditor, inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, com a finalidade de reduzir a um nível baixo a probabilidade de que distorções não corrigidas e não detectadas, em conjunto, excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Quando aplicável, materialidade para a execução da auditoria também se refere a valores fixados pelo auditor abaixo do nível ou dos níveis de materialidade de classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações. Em linguagem prática, a materialidade é o valor ou faixa de valores a partir do qual o auditor passa a se preocupar mais intensamente ao selecionar testes, definir procedimentos e avaliar se uma distorção identificada é relevante. É o montante máximo de distorção que o auditor entende que as demonstrações poderiam conter sem que isso fosse materialmente relevante para os usuários. A materialidade para a execução da auditoria existe porque planejar a auditoria apenas para detectar distorções individualmente relevantes seria insuficiente. Distorções individualmente pequenas podem, em conjunto, gerar distorção relevante. Além disso, sempre pode haver distorções não detectadas. Por isso, a materialidade para a execução é definida abaixo da materialidade global. Materialidade global, materialidade específica e materialidade para a execução. Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Essa é a materialidade global. Se existirem classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações para as quais se possa razoavelmente esperar que distorções de valores menores do que a materialidade global influenciem decisões econômicas dos usuários, o auditor deve determinar níveis específicos de materialidade para essas classes, saldos ou divulgações. Depois, o auditor determina a materialidade para a execução da auditoria. Essa materialidade para a execução tem a finalidade de avaliar riscos de distorção relevante e determinar natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria. Uma questão importante é que os níveis específicos podem ser inferiores à materialidade global. No planejamento, os pisos de valores usados para determinar materialidade das demonstrações como um todo podem ser superiores aos usados para transações específicas. Isso acontece porque uma distorção menor, em determinada classe de transações, pode influenciar a decisão dos usuários. A materialidade não cria um piso absoluto de irrelevância. A materialidade determinada no planejamento não estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre avaliadas como não relevantes. Isso é uma pegadinha clássica. Uma distorção abaixo do limite quantitativo de materialidade pode ser relevante por sua natureza ou pelas circunstâncias em que ocorre. Por exemplo, uma distorção pequena pode transformar lucro em prejuízo, ocultar descumprimento de requisito legal, mascarar fraude, afetar remuneração de administradores ou envolver transação sensível com parte relacionada. Portanto, o auditor avalia magnitude, natureza e circunstâncias. Materialidade não é matemática pura. Materialidade é julgamento profissional contextualizado. Revisão da materialidade. A materialidade não é imutável. O auditor deve revisar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, e, se aplicável, os níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações, se tomar conhecimento durante a auditoria de informações que o teriam levado a determinar inicialmente valor ou valores diferentes. Se o auditor concluir que é apropriada uma materialidade mais baixa do que a inicialmente determinada, deve verificar se é necessário revisar a materialidade para a execução da auditoria e se a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais continuam apropriadas. Assim, a questão estará errada se disser que a materialidade nunca pode ser revisada para baixo, ou que informações reveladas durante a auditoria não afetam a materialidade. A questão estará correta se disser que o auditor deve revisar a materialidade quando novas informações indicarem que o valor inicialmente definido seria diferente. Documentação da materialidade. O auditor deve incluir na documentação de auditoria os valores e fatores considerados na determinação da materialidade. A documentação deve abranger a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações. A materialidade para a execução da auditoria, e qualquer revisão desses valores ocorrida durante o andamento da auditoria. O ponto de prova aqui é que materialidade não é apenas uma ideia mental do auditor. Ela deve ser documentada, inclusive quanto às revisões. Materialidade em entidades do setor público. Nas entidades do setor público, a determinação da materialidade pode ser diferente da aplicada a entidades privadas. Legisladores e reguladores frequentemente são os principais usuários das demonstrações contábeis do setor público. Além disso, as demonstrações contábeis do setor público podem ser usadas para decisões que não são apenas econômicas. Por isso, a materialidade no setor público pode ser influenciada por lei, regulamentação, outra autoridade e pelas necessidades de informações financeiras de legisladores e do público em relação a programas públicos. Essa ideia é muito relevante para concursos de tribunais de contas. No setor público, o interesse econômico não é o único aspecto. A materialidade pode envolver relevância social, relevância política, conformidade, transparência, governança e accountability, que significa responsabilização e dever de prestar contas.
Risco e materialidade na auditoria governamental segundo as normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, a ISAI 100, risco de auditoria e materialidade fazem parte dos princípios gerais da auditoria no setor público. No setor público, os auditórias devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório inadequado nas circunstâncias da auditoria. O risco de auditoria é o risco de que o relatório de auditoria possa ser inadequado. O auditor executa procedimentos para reduzir ou administrar o risco de chegar a conclusões inapropriadas, reconhecendo que as limitações inerentes de qualquer auditoria impedem certeza absoluta sobre a condição do objeto auditado. Quando o objetivo é fornecer asseguração razoável, o auditor deve reduzir o risco de auditoria a nível aceitavelmente baixo, dadas as circunstâncias. Quando a auditoria visa fornecer asseguração limitada, o risco aceitável de não conformidade com critérios é maior do que em uma auditoria de asseguração razoável. A asseguração limitada ainda deve fornecer um nível de asseguração significativo para os usuários previstos, segundo o julgamento profissional do auditor. A ISAI 400, voltada à auditoria de conformidade, reforça que as auditorias devem ser conduzidas de forma a administrar ou reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. O auditor deve considerar 3 dimensões do risco de auditoria em relação ao objeto e ao formato do relatório: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. A importância relativa dessas 3 dimensões depende da natureza do objeto, de a auditoria fornecer segurança razoável ou limitada e de o trabalho ser de relatório direto ou de certificação. No modelo de risco de auditoria mencionado no material, os únicos riscos controlados pelo auditor são o risco de detecção e, por meio dele, o próprio risco de auditoria. O risco de distorção relevante, composto por risco inerente e risco de controle, é risco da administração ou da entidade. Por isso, cabe ao auditor determinar o nível aceitável de risco de detecção para manter o risco de auditoria no nível estabelecido para o trabalho. Materialidade na auditoria governamental. As normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores ensinam que os auditórias devem considerar a materialidade durante todo o processo de auditoria. A materialidade é relevante em todas as auditorias. Uma questão pode ser julgada materialmente relevante se seu conhecimento for suscetível de influenciar as decisões dos usuários previstos. Determinar a materialidade é questão de julgamento profissional e depende da interpretação do auditor sobre as necessidades dos usuários. Esse julgamento pode se relacionar a um item individual ou a um grupo de itens considerados em conjunto. A materialidade é muitas vezes considerada em termos de valor, mas possui aspectos quantitativos e qualitativos. As características inerentes a um item ou grupo de itens podem tornar uma questão material por sua própria natureza. Uma questão também pode ser material em razão do contexto em que ocorre. As considerações sobre materialidade afetam as decisões relativas à natureza, à época e à extensão dos procedimentos de auditoria, bem como a avaliação dos resultados da auditoria. No setor público, essas considerações podem incluir preocupações das partes interessadas, interesse público, exigências regulatórias e consequências para a sociedade. O Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União define materialidade como a importância relativa, ou significância, de um assunto dentro do contexto em que é considerado. Além do valor monetário, a materialidade inclui questões de importância social e política, conformidade, transparência, governança e accountability. A materialidade pode variar ao longo do tempo e pode depender da perspectiva dos usuários previstos e das partes responsáveis. A frase essencial para concursos de controle externo é esta: o auditor deve considerar a materialidade em todas as fases do processo de auditoria, incluindo aspectos financeiros, sociais e políticos do objeto, com o objetivo de agregar tanto valor quanto possível. A questão estará errada se afirmar que, para conferir objetividade, a materialidade deve ser exclusivamente quantitativa. Materialidade não é exclusivamente quantitativa. Ela também é qualitativa e contextual. Relação entre risco e relevância. Existe relação inversa entre risco de auditoria e nível de relevância. Quanto menor for o risco de auditoria tolerado, maior será a preocupação do auditor em detectar distorções menores, o que tende a reduzir o nível de relevância usado para planejar procedimentos. Quanto maior for o risco identificado durante a execução, menor deve ser o nível de relevância preliminarmente estabelecido. Também existe relação inversa entre risco de detecção e risco de distorção relevante. Quanto maior o risco de distorção relevante, menor o risco de detecção aceitável. Com menor risco de detecção aceitável, o auditor precisa obter evidência mais persuasiva. A lógica para memorizar é a seguinte: risco da entidade sobe, tolerância ao erro do auditor desce. Se a entidade parece mais arriscada, o auditor precisa ser mais rigoroso. O que mais caiu nas questões do material? O bloco de questões mostra que o tema é cobrado majoritariamente por troca de conceitos. A banca pede que o candidato reconheça a palavra-chave de cada risco. Nas questões sobre risco de auditoria, o núcleo é reconhecer a expressão opinião inadequada sobre demonstrações com distorção relevante. Essa combinação aponta para risco de auditoria. Nas questões sobre risco de detecção, o núcleo é reconhecer procedimentos executados pelo auditor que não detectam distorção relevante. Também é essencial lembrar que o risco de detecção está ligado à natureza, à época e à extensão dos procedimentos. Nas questões sobre risco inerente, o núcleo é reconhecer a expressão antes da consideração de quaisquer controles relacionados. Se a questão falar em suscetibilidade de uma afirmação à distorção relevante antes dos controles, trata-se de risco inerente.
Nas questões sobre risco de controle, o núcleo é reconhecer falha do controle interno em prevenir, detectar e corrigir tempestivamente distorção relevante. Se o problema está no sistema de controle interno, trata-se de risco de controle. Nas questões sobre risco de distorção relevante, o núcleo é reconhecer que ele existe antes da auditoria e é formado por risco inerente e risco de controle. A prova também cobra seus dois níveis, nível geral das demonstrações contábeis e nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. Nas questões sobre risco significativo, o núcleo é saber os fatores a considerar: fraude, eventos recentes e significativos, complexidade, partes relacionadas, subjetividade de mensuração e transações fora do curso normal dos negócios. A alternativa estranha sobre nível de controle da distorção relevante deve ser rejeitada. Nas questões sobre procedimentos de avaliação de risco, o núcleo é memorizar indagação, procedimentos analíticos, observação e inspeção. Também se deve lembrar que esses procedimentos, sozinhos, não fornecem evidência apropriada e suficiente para sustentar a opinião. Nas questões sobre materialidade, o núcleo é compreender que ela é julgamento profissional, não cálculo científico. Ela considera magnitude, natureza e circunstâncias. Ela é aplicada no planejamento, na execução, na avaliação das distorções identificadas e não corrigidas e na formação da opinião. Nas questões sobre materialidade para a execução da auditoria, o núcleo é saber que ela é fixada em valor ou valores inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo. Sua finalidade é reduzir a probabilidade de que distorções não corrigidas e não detectadas, em conjunto, excedam a materialidade global. Nas questões sobre revisão da materialidade, o núcleo é saber que a materialidade pode e deve ser revisada quando surgem informações que teriam levado o auditor a determinar inicialmente valor diferente. Nas questões sobre auditoria governamental, o núcleo é lembrar que materialidade não é exclusivamente monetária nem exclusivamente quantitativa. No setor público, ela também envolve aspectos sociais, políticos, de conformidade, transparência, governança e accountability. Comentários das questões em forma de revisão oral. A primeira questão, da Fundação Getúlio Vargas, cobrou risco significativo. O auditor deve considerar fraude, eventos econômicos ou contábeis recentes e significativos, complexidade, partes relacionadas, subjetividade de mensuração e transações fora do curso normal. A alternativa errada falava em nível de controle da distorção relevante, expressão que não corresponde ao critério normativo. A segunda questão, também da Fundação Getúlio Vargas, misturou risco e relevância. A primeira afirmação estava correta porque risco de auditoria é possibilidade de opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações com distorções relevantes. A segunda estava errada porque falava em ocorrência de erros antes de conhecer a eficácia dos controles, isso é risco inerente, não risco de controle. A terceira estava correta porque a determinação do risco envolve avaliar o ambiente de controle, como políticas de pessoal e segregação de funções. A terceira e a quarta questões cobraram risco de controle. Quando o auditor se preocupa com a inexistência ou a falha de um bom sistema de controle interno para prevenir ou detectar erros e irregularidades relevantes, a preocupação é risco de controle. Mesmo controles efetivos podem falhar, por isso existe risco de controle. A quinta questão errou ao dizer que quanto maior o risco de distorção relevante, maior o risco de detecção aceito. É o contrário. Quanto maior o risco de distorção relevante, menor deve ser o risco de detecção aceito. A sexta questão apresentou os dois componentes do risco de distorção relevante. A suscetibilidade antes dos controles é risco inerente. A falha do controle interno em prevenir, detectar e corrigir é risco de controle. Juntos, eles formam o risco de distorção relevante. A sétima questão cobrou risco de negócio, risco significativo, alteração da avaliação de risco durante a auditoria e procedimentos de avaliação de risco. Risco de negócio não é necessidade de laudo externo. Identificar risco significativo não implica interromper automaticamente o contrato. A avaliação do risco de distorção relevante pode mudar durante a auditoria. Observação e inspeção são procedimentos de avaliação de risco. A oitava questão foi literal, emissão de opinião inadequada sobre demonstrações que contêm distorção relevante caracteriza risco de auditoria. A nona questão cobrou situações de maior risco inerente. Há maior risco quando obtenção e processamento de dados exigem grande volume de transações manuais. Cálculos simples e transações rotineiras tendem a reduzir o risco, não aumentar. A 10ª questão cobrou o risco de negócio. A dificuldade de concretizar financiamento por descumprimento de pré-requisitos afeta a capacidade da entidade de alcançar objetivos e executar estratégias. A 11ª questão perguntou qual risco existe apenas em função da realização da auditoria. A resposta é risco de detecção. Risco inerente e risco de controle existem independentemente da auditoria. A 12ª questão confundiu risco inerente com risco de detecção. A exposição da organização ao risco independentemente de ações gerenciais ou controles internos é característica do risco inerente, não do risco de detecção. A 13ª e a 14ª questões trataram de auditoria interna. Na fase de planejamento, a análise de riscos considera limitações ao alcance dos procedimentos e a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso de especialistas. A pegadinha foi dizer que esses aspectos não estavam atrelados aos riscos. A 15ª questão cobrou procedimentos preliminares da norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria número 315.
A alternativa correta foi a que indicou que procedimentos analíticos de avaliação de riscos incluem análise de relações, como compras e volume de produtos em estoque. A questão também reforçou que informações de auditorias anteriores só devem ser usadas se continuarem relevantes. A 16ª questão inverteu os conceitos de risco inerente e risco de controle. A suscetibilidade antes dos controles é risco inerente. A falha de prevenção, detecção e correção pelo controle interno é risco de controle. A 17ª questão cobrou que riscos podem se relacionar de forma generalizada às demonstrações financeiras como um todo. A 18ª questão confirmou que o auditor deve preparar respostas gerais para tratar riscos de distorção relevante e, a partir disso, definir e executar procedimentos apropriados para obter evidência de auditoria. A 19ª questão errou ao afirmar relação direta entre risco de detecção e risco de distorção relevante. A relação é inversa. A 20ª questão confirmou que, para determinar o risco de auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de controle, incluindo competências, responsabilidades, aprovação e registro de transações. A 21ª questão errou ao dizer que a correta aplicação dos procedimentos elimina o risco de detecção. O risco de detecção sempre existe, embora possa ser reduzido. A 22ª questão cobrou corretamente os três riscos: risco inerente sem considerar controles, risco de controle ligado à vulnerabilidade do sistema de controles internos e risco de detecção ligado ao auditor não descobrir erros ou irregularidades relevantes. A 23ª questão aceitou a divisão didática do risco de auditoria em risco inerente, risco de controle e risco de detecção, lembrando que o risco de distorção relevante é composto pelos dois primeiros. A 24ª questão cobrou a definição literal da norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria número 200. Risco de auditoria é função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. A 25ª questão cobrou risco significativo e procedimentos de avaliação. Risco significativo é aquele que requer consideração especial. Procedimentos de avaliação de risco, por si sós, não sustentam a opinião. Indagações à administração, auditoria interna e outros podem ser feitas. A experiência prévia pode ser usada se continuar relevante. A 26ª questão cobrou risco de negócio. O risco de negócio resulta de condições, eventos, circunstâncias, ações ou omissões significativas que possam afetar adversamente objetivos e estratégias da entidade. A 27ª questão cobrou os dois níveis do risco de distorção relevante, nível geral da demonstração contábil e nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. A 28ª questão perguntou o que não representa risco inerente. Erros ou equívocos humanos, especialmente quando ligados à operação de controles, relacionam-se às limitações do controle interno e ao risco de controle, não ao risco inerente no contexto da questão. A 29ª questão cobrou procedimentos adicionais considerando razões da avaliação do risco de distorção relevante, especialmente risco inerente e obtenção de evidência sobre controles quando necessário. A 30ª questão cobrou que risco de detecção está diretamente relacionado com natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. A 31ª questão trouxe exemplo de risco de controle, mesmo havendo funcionário no caixa, ele comete erros. O problema envolve falha de funcionamento do controle. A 32ª questão cobrou novamente a definição literal de risco de auditoria. A 33ª questão cobrou que o risco de auditoria é função dos riscos de distorção relevante e de detecção. A 34ª questão cobrou que o risco relacionado à natureza, à época e à extensão dos procedimentos é o risco de detecção. A 35ª questão cobrou que suscetibilidade antes da consideração de quaisquer controles é risco inerente. A 36ª questão cobrou definições gerais. A alternativa correta definiu risco de detecção como risco de os procedimentos adotados pelo auditor não detectarem distorção relevante. A 37ª questão cobrou procedimentos de avaliação de risco. O auditor aplica indagações, procedimentos analíticos, observação e inspeção. A alternativa correta mencionou inspeção de documentos e indagações. A 38ª questão cobrou que risco de distorção relevante é composto por risco de controle e risco inerente. A 39ª questão inaugurou materialidade e cobrou materialidade para a execução da auditoria, isto é, valores fixados pelo auditor para reduzir a probabilidade de que distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade global. A 40ª questão cobrou a incorreta sobre materialidade. A alternativa errada dizia que a determinação da materialidade é apuração científica. O correto é julgamento profissional. A 41ª questão cobrou revisão da materialidade. Se o auditor toma conhecimento de informações que o levariam a valor distinto, deve revisar a materialidade. A 42ª questão cobrou usuários das demonstrações e setor público. A alternativa correta foi a que indicou que determinada distorção pode ser irrelevante em termos materiais mesmo que afete o usuário específico, pois o julgamento considera usuários como grupo. A questão também reforça que setor público não segue simplesmente as mesmas condições das entidades privadas. A 43ª questão cobrou que a materialidade global pode ter piso superior ao de transações específicas, quando distorções menores nessas transações puderem influenciar decisões dos usuários. A 44ª questão cobrou os pressupostos sobre usuários. O auditor pode assumir que possuem conhecimento razoável de contabilidade. A 45ª questão cobrou materialidade e planejamento em auditoria de controle externo.
A alternativa correta afirmou que a avaliação de relevância de eventuais distorções fundamenta a determinação da época, extensão e natureza dos procedimentos. A 46ª questão cobrou o conceito fundamental de materialidade. Distorções, inclusive omissões, são relevantes se for razoável esperar que, individual ou conjuntamente, influenciem decisões econômicas dos usuários. A 47ª questão cobrou que uma classificação incorreta de receita pode ser problema de materialidade por seu potencial de alterar decisões dos usuários. A 48ª questão cobrou preenchimento literal. O conceito de materialidade é aplicado no planejamento e na execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identificadas. A 49ª questão cobrou revisão da materialidade. Se o auditor concluir que uma materialidade mais baixa é apropriada, deve determinar se é necessário revisar a materialidade para a execução e se natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais continuam apropriadas. Revisão final em perguntas e respostas. O que define o risco de auditoria? Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Ele é função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. O que é risco de detecção? É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto. É o risco do auditor. O que é risco de distorção relevante? É o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. É risco da entidade e é composto por risco inerente e risco de controle. O que é risco inerente? É a suscetibilidade de uma afirmação sobre transação, saldo contábil ou divulgação conter distorção relevante antes da consideração de quaisquer controles relacionados. O que é risco de controle? É o risco de que uma distorção relevante que possa ocorrer em uma afirmação não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Qual é a relação entre risco de detecção e risco de distorção relevante? A relação é inversa. Quanto maior o risco de distorção relevante, menor deve ser o risco de detecção aceitável. Com isso, o auditor deve obter evidências mais persuasivas e aplicar procedimentos mais efetivos. O que significa relevância no contexto das evidências de auditoria? Relevância é a ligação lógica ou influência da informação sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando apropriado, sobre a afirmação considerada. Ela afeta a qualidade da evidência e pode ser afetada pela direção do teste. Quando uma distorção é considerada relevante. Uma distorção, inclusive omissão, é considerada relevante quando for razoavelmente esperado que possa, individualmente ou em conjunto, influenciar decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. O julgamento considera magnitude, natureza e circunstâncias. O que é materialidade para a execução da auditoria? É o valor ou os valores fixados pelo auditor, inferiores à materialidade das demonstrações contábeis como um todo, para reduzir a probabilidade de que distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade global. Como se determina a materialidade? A materialidade é determinada por julgamento profissional, influenciado pela percepção do auditor sobre as necessidades dos usuários, pelo entendimento da entidade, pelos riscos avaliados, por distorções de auditorias anteriores e pelas expectativas de distorções no período corrente. É possível revisar a materialidade? Sim. O auditor deve revisar a materialidade se tomar conhecimento, durante a auditoria, de informações que o teriam levado a determinar inicialmente valor diferente. Se a materialidade for reduzida, ele deve avaliar se a materialidade para a execução e os procedimentos adicionais continuam apropriados. Qual é a relação entre risco e relevância? A relação é inversa. Se o risco aumenta, o auditor tende a reduzir o nível de relevância e intensificar procedimentos. Se o risco de distorção relevante é alto, o risco de detecção aceitável deve ser baixo. Fechamento da aula. Para acertar questões de risco de auditoria e materialidade, o candidato precisa reconhecer palavras-chave e evitar absolutos indevidos. Opinião inadequada com demonstração distorcida é risco de auditoria. Antes dos controles é risco inerente. Falha do controle interno é risco de controle. Procedimento do auditor que não detecta distorção é risco de detecção. Risco inerente mais risco de controle formam risco de distorção relevante. Risco de distorção relevante mais risco de detecção formam o risco de auditoria. Na materialidade, a ideia central é julgamento profissional. Materialidade não é cálculo mecânico, não é apuração científica, não é valor universal, não é exclusivamente quantitativa e não cria piso absoluto de irrelevância. Ela depende das circunstâncias, da magnitude, da natureza da distorção, das necessidades comuns dos usuários e, no setor público, também de aspectos sociais, políticos, regulatórios, de transparência, governança e responsabilização. Em auditoria governamental, memorize a frase: materialidade deve ser considerada em todas as fases do processo de auditoria, incluindo aspectos financeiros, sociais e políticos do objeto, com o objetivo de agregar tanto valor quanto possível. Essa é uma das formulações mais importantes para provas de tribunais de contas.